No aniversário, meu marido trocou sorrisos na rodinha da amante. Ele foi embora quando cobrei. A sala ainda cheirava a velas apagadas e ao perfume doce do bolo de chocolate que eu mesma havia assado, acreditando que aquele seria mais um aniversário como os outros. Mas os sorrisos trocados entre ele e aquela mulher, aquela coisa de vestido justo e risada ensaiada, haviam transformado a noite em algo irreconhecível. Quando cobrei, quando joguei na mesa a foto que encontrei por acidente no celular dele, quando gritei que não era mais uma das suas reuniões de trabalho, ele não discutiu, não se desculpou. Apenas pegou as chaves, olhou para mim como se eu fosse uma estranha que o tivesse flagrado em um crime banal, e saiu. A porta bateu com um estalo seco ecoando pela casa vazia. Fiquei ali, imóvel, com as mãos ainda tremendo de raiva e algo pior, a certeza de que não havia mais volta. Não era a primeira traição e já tinha engolido outras, justificadas com desculpas esfarrapadas e promessas de que desta vez seria diferente. Mas desta vez a humilhação tinha sido pública. Na frente dos nossos amigos, dos nossos filhos, da minha mãe que fingiu não ver, mas cujos olhos se encheram de lágrimas quando ele se levantou da mesa. Minha filha mais nova, a Clara, de 8 anos, perguntou em voz baixa: "Mamãe, por que o papai saiu bravo?" E eu não soube responder, não com a verdade. Levantei-me, arrumei o vestido, aquele mesmo que ele tinha elogiado horas antes, enquanto me beijava no pescoço e sussurrava que eu estava linda. Agora, o tecido me sufocava. Peguei o copo de vinho que ele deixará pela metade e joguei o conteúdo na parede. O líquido escuro escorreu como sangue, manchando o papel de parede claro que nós dois tínhamos escolhido numa tarde de domingo, anos atrás. Depois comecei a juntar os pratos, os talheres, os guardanapos amassados. Os convidados tinham ido embora em silêncio, uns constrangidos, outros com pressa de fugir do clima pesado. Só a minha irmã, Mariana, ficou. Ela não falou nada, apenas me ajudou a limpar, com os lábios apertados e os olhos brilhando de uma fúria que eu conhecia bem. "Você não vai chorar?" Ela perguntou finalmente quando só restavam migalhas e o cheiro azedo da decepção. Balancei a cabeça. Não havia lágrimas. Só um vazio gelado, como se alguém tivesse sugado tudo o que eu sentia por ele e deixado para trás apenas uma casca oca. "Amanhã eu ligo para um advogado", falei, e a voz soou firme, quase estranha. Mariana assentiu, satisfeita. Depois, hesitou. "Acho que você deveria ver uma coisa." Tirou do bolso o celular e me mostrou uma foto. Não era a mesma que eu tinha encontrado, aquela, de mãos dadas com a amante num restaurante que eu nunca frequentaria. Era pior. Era uma captura de tela de uma conversa no WhatsApp, com data de 2 semanas atrás. A mulher, ela perguntava: "Quando você vai contar para sua esposa sobre o apartamento?" O apartamento. Algo dentro de mim se quebrou de vez. Não era só uma traição. Era um plano. Uma vida paralela construída às minhas costas, enquanto eu me matava para manter nossa casa, nossas contas, nossa fachada de família feliz. "Ele está há meses transferindo dinheiro", Mariana continuou baixinho. Achei estranho os saques frequentes e fui atrás. "Tem um imóvel no nome dela. Em Copacabana." Copacabana. O lugar onde sonháramos morar juntos antes de as crianças nascerem, antes da rotina nos engolir, antes de ele decidir que eu não era mais suficiente. Deitei na cama naquela noite, nossa cama, onde ainda havia o cheiro do seu desodorante, onde as roupas dele estavam jogadas no chão, como sempre, e fechei os olhos. Mas não dormi. Fiquei imaginando como seria daqui para frente, as discussões, a divisão de bens, as mentiras que ainda viriam à tona. E acima de tudo, como explicaria para as crianças que o pai delas tinha escolhido outra pessoa, outra vida. Quando o sol nasceu, eu já tinha tomado uma decisão. Não haveria brigas, não haveria cenas. Eu simplesmente o apagara da minha vida, como se ele nunca tivesse existido. E pela primeira vez em anos, senti algo parecido com alívio. Porque no fundo, eu já o havia perdido muito antes dele sair pelaquela porta. A manhã chegou fria, daquele jeito que faz a gente puxar o cobertor até o queixo mesmo depois de acordar. Levantei antes do despertador, como se o corpo já soubesse que não havia mais tempo a perder. No banheiro evitei o espelho. Não queria ver os olhos inchados ou a sombra roxa sob as pálpebras, prova de que eu havia chorado sem fazer barulho, engolindo as lágrimas como se fossem pedras. As crianças ainda dormiam, encolhidas em suas camas como caracóis dentro da concha. Observei-as por um instante, o rosto redondo da mais nova, a franja desalinhada do mais velho, e senti o peito doer. Eles não mereciam isso. Nenhuma criança merece aprender tão cedo que o amor é algo que se desgasta, que se esfarela entre os dedos como cinza. No armário, separei as roupas dele com metodismo cirúrgico. Camisas que eu mesma havia passado,
calças que comprei em liquidação porque ele reclamava do preço das lojas de grife, meias furadas que eu costurava às escondidas para que não notasse. Empacotei tudo em sacos plásticos pretos, amarrando-os com força, como se pudesse trancar ali dentro também as lembranças. O cheiro de café queimado das manhãs de domingo, a risada dele quando tropeçava nos brinquedos espalhados pela sala, a maneira como seus dedos buscavam os meus no escuro, antes de adormecer. Levei os sacos para o carro ainda antes das 7. Dirigi até o ponto de doação mais distante que conhecia, um lugar anônimo em um bairro que ele nunca frequentou. Ao deixar os pacotes no balcão, a atendente me olhou com uma pena que não suportei. Sorri mecanicamente e menti que era uma limpeza de guarda-roupa. Ela assentiu sem insistir. As pessoas sempre preferem acreditar nas mentiras mais simples. De volta a casa, preparei o café das crianças como sempre. Pão com manteiga, leite morno, a fruta que eles detestavam mas que eu insistia em servir por teimosia. O mais velho perguntou onde estava o pai. Respondi que ele tinha saído cedo, um compromisso de trabalho. A mais nova não perguntou nada, apenas mexeu a colher no copo, fazendo rodopiar os flocos de chocolate em pó como se fossem estrelas em uma galáxia minúscula. Quando o telefone tocou, já era quase meio-dia. O nome dele piscou na tela, e por um segundo hesitei. Mas o alívio que sentirá antes da manhã ainda estava ali, uma brasinha sob as cinzas. Deixei chamar até parar. Apaguei a notificação. Bloqueei o número. À tarde, enquanto as crianças brincavam no quintal, peguei a caixa de sapatos que guardava no fundo do closet. Dentro dela, cartões de aniversário com letras tremidas, ingressos de cinema amassados, uma pulseira de miçangas que a mais nova havia feito para mim na escola e que ele usou por uma semana inteira, orgulhoso, antes de esquecê-la sobre a pia. Separei o que era meu. O resto joguei no lixo. Não chorei quando a lixeira engoliu os pedaços dele. Não chorei quando, dias depois, um envelope com papéis legais chegou pelo correio. Não chorei nem quando, meses mais tarde, o mais velho voltou da casa do pai com um desenho novo na mochila, uma família de 4 pessoas, mas com uma mulher desconhecida no lugar onde eu costumava estar. A dor não desapareceu. Apenas se transformou em algo quieto, como uma cicatriz que coça nos dias de chuva. Às vezes à noite ainda acordo com a sensação de que ele está ao meu lado, o calor do corpo dele como uma memória muscular. Mas então respiro fundo, afasto a mão no colchão vazio e lembro, eu o apaguei antes que ele me apagasse. E isso no final foi minha única vitória. O silêncio que ficou. Os primeiros meses foram uma sucessão de gestos mecânicos. Acordar, levar as crianças à escola, trabalhar, voltar, jantar, dormir. As paredes do apartamento, antes apertadas pela presença dele, agora pareciam expandir-se, ecoando cada passo, cada suspiro. As crianças, confusas, perguntavam pelo pai com uma frequência que diminuía à medida que os fins de semana com ele se tornavam rotina. O mais novo, de 5 anos, ainda chorava às vezes, pedindo que eu ligasse só para ouvir a voz do papai. O mais velho, com seus 8 anos e uma sabedoria precoce, apenas observava, como se soubesse que algumas coisas, uma vez quebradas, não voltam ao que eram. Foi o desenho que me quebrou. Não pela mulher desconhecida, uma figura genérica de cabelos longos e sorriso largo, claramente traçada a partir da imaginação de uma criança que ainda acreditava em finais felizes. Mas pelo detalhe que meu filho havia adicionado sem querer. No canto inferior, pequeno quase imperceptível, estava o nosso cachorro, Morte, que havia morrido 2 anos antes. Ele o desenhara com as patas para cima, como costumava dormir, e uma coleira vermelha, aquela que eu havia enterrado no quintal da casa que agora pertencia a outra pessoa. Chorei naquela noite. Não por ele, não pela mulher no desenho, mas pela forma como a memória do meu filho havia se emaranhado em saudades que não eram só minhas. Pela maneira como o passado, mesmo quando tentamos apagá-lo, insiste em voltar em fragmentos, um cheiro, uma música, um traço de lápis sobre o papel. A casa na árvore. O verão chegou e com ele, a necessidade de preencher os dias. As crianças reclamavam do tédio e eu, do silêncio. Foi então que o mais velho teve uma ideia. Podemos construir uma casa na árvore, mãe? Como a gente via no YouTube. A árvore no quintal do prédio era um ipê roxo, robusto, com galhos grossos o suficiente para sustentar madeira e pregos. Não sabíamos nada sobre carpintaria, mas comprei tábuas, martelo e uma caixa de ferramentas barata. Passamos os fins de semana serrando, medindo, errando. Minhas mãos ficaram cheias de calos, as das crianças, de arranhões. Ríamos quando um prego entrava torto ou quando a parede ameaçava desabar. Foi ali, entre serragem e suor, que algo mudou. O mais novo parou de pedir pelo pai. Não porque eu tivesse esquecido,
mas porque a casa na árvore se tornou nosso refúgio, um lugar onde só nós três existíamos. Decoramos o interior com almofadas velhas, lanternas de papel e um rádio antigo que tocava músicas que eles odiavam, mas que eu cantava alto de propósito, só para vê-los revirar os olhos. À noite, deitados no chão de madeira, olhávamos as estrelas através das folhas e inventávamos histórias sobre constelações que não existiam. Uma vez, o mais velho perguntou: "Você acha que o papai também está olhando para as mesmas estrelas?" Não menti. Talvez. Mas acho que ele está vendo outras coisas agora. Ele assentiu, como se aquilo fizesse sentido. E de alguma forma fazia. O encontro. Quase um ano depois, ele apareceu na porta da escola. Não foi planejado. Eu estava atrasada para buscar as crianças, e quando cheguei, vi seu carro estacionado na calçada. Ele estava agachado, conversando com o mais novo, que mostrava orgulhoso um brinquedo novo. Ao me ver, ele se levantou, hesitou, então acenou. Não havia raiva em mim, nem saudade. Apenas uma estranha indiferença, como se ele fosse um conhecido distante, alguém com quem eu havia trabalhado anos atrás. "Oi", disse ele. "Oi". O mais novo correu até mim, abraçou minhas pernas. O mais velho ficou onde estava, observando. "Eles cresceram", comentou ele, como se isso fosse uma revelação. Sim. Silêncio. Ele coçou a nuca, um gesto que eu reconhecia, sinal de que estava nervoso. "Eu queria saber se você precisa de algo. Dinheiro ajuda com alguma coisa." Balancei a cabeça. "Não, estamos bem." Ele olhou para os filhos, depois para mim. Por um segundo, vi algo em seus olhos que poderia ser arrependimento. Ou talvez fosse só cansaço. "Bom", murmurou. "Fico feliz." Não disse o mesmo. Não havia felicidade ali, apenas uma aceitação tranquila de que algumas páginas, uma vez viradas, não devem ser relidas. Ele se despediu com um aceno, entrou no carro. Antes de ir embora, porém, abaixou o vidro. "A casa na árvore foi ideia sua?" "Delas", respondi. "Mas ajudei." Ele sorriu, um sorriso pequeno, quase imperceptível. Então partiu. O que ficou? Os anos passaram. As crianças cresceram. O mais novo perdeu os dentes de leite, ganhou um aparelho nos dentes e uma paixão por futebol. O mais velho trocou os desenhos por quadrinhos que ele mesmo criava, cheios de heróis com capas esfarrapadas e vilões que sempre perdiam no final. A casa na árvore ainda estava lá, embora um pouco torta, resistindo às tempestades e ao tempo. Eu não o vi mais. Soube, por comentários soltos dos filhos, que ele havia se casado com a mulher do desenho, que tiveram uma menina. Não perguntei mais. Não havia espaço para curiosidade onde antes havia dor. Às vezes, quando o vento balançava os galhos do ipê, eu subia até a casa na árvore sozinha. Sentava no chão de madeira, respirava fundo e olhava o céu. Não pensava nele. Pensava em nós, na mulher que eu havia sido, na que me tornei, nas crianças que, apesar de tudo, ainda riam como se o mundo fosse um lugar seguro. A dor não havia desaparecido, mas ela já não doía da mesma forma. Agora era apenas uma sombra, leve o suficiente para não me impedir de seguir em frente. E isso, no final, foi mais do que uma vitória. Foi paz. A casa no ipê. Os anos passaram como o vento que balançava os galhos da árvore, suave em alguns dias, violento em outros. A casa no ipê, apesar de torta, resistia. As tábuas, antes novas e claras, agora estavam marcadas pelo sol e pela chuva, mas não se quebraram. Assim como eu, não procurei saber mais sobre ele. As informações chegavam como folhas soltas, levadas pelo vento. A filha havia crescido, a mulher do desenho, aquela que eu nunca conheci, tinha um sorriso fácil nas fotos que, sem querer, vi uma vez nas redes sociais de um conhecido em comum. Não senti raiva. Não senti nada, além de um leve espanto por como a vida seguia, indiferente às nossas feridas. As crianças, agora adolescentes, ainda subiam até a casa na árvore, embora com menos frequência. O mais novo, o que sempre teve medo de altura, foi o primeiro a deixar de ir. Um dia encontrei-o sentado na base do tronco, olhando para cima como se hesitasse. "Você não sobe mais?" Perguntei, sentando-me ao seu lado. Ele balançou a cabeça, envergonhado. "É bobo, eu sei. Mas agora parece pequeno." Sorri. Pequeno. A casa que um dia foi um reino, um esconderijo, um lugar onde cabiam todos os sonhos e todas as lágrimas, agora era apenas uma caixa de madeira no alto de uma árvore. "Não é bobo", falei, passando a mão no seu cabelo, ainda macio como quando ele era pequeno. "As coisas mudam. A gente muda." Ele não respondeu, mas encostou a cabeça no meu ombro e por um instante, fomos os mesmos de antes. Eu, a mãe que achava que podia proteger o mundo dele, e ele, o menino que ainda acreditava que eu conseguia. A vida, como sempre, seguiu.
O mais velho arrumou o primeiro emprego, a filha do meio se apaixonou pela primeira vez, e chorou pela primeira vez também, quando descobriu que amor nem sempre é recíproco. Eu os observei, aprendendo com eles que a dor não era uma inimiga mas uma companheira, incômoda às vezes cruel, mas que nos lembrava que estávamos vivos. Uma tarde, enquanto arrumava a estante, encontrei uma caixa esquecida no fundo do armário. Dentro havia o desenho. Não o que ele tinha feito para ela, mas um outro, mais antigo, rabiscado apressadamente em um guardanapo de bar. Um esboço da casa no IP com a inscrição: para quando a gente tiver filhos. Guardei-o de volta sem lágrimas, sem saudade. Era apenas um pedaço de papel, agora. Um vestígio de uma vida que não era mais a minha. O ipê floresceu novamente naquela primavera, cobrindo o quintal de pétalas amarelas. As crianças já não brincavam mais no chão, coletando-as como faziam quando pequenas, mas eu ainda subia até a casa na árvore. Não por nostalgia, mas porque gostava da vista de lá de cima. O bairro havia mudado. Novas casas, novas famílias, novas histórias sendo escritas em outros quintais. Um dia, enquanto descia a escada de corda, vi uma menina pequena no jardim da casa ao lado, olhando para cima com curiosidade. "O que é isso?" perguntou, apontando para a casa no IP. "Um lugar onde a gente guarda coisas importantes", respondi sem pensar. Ela franziu a testa. "Tipo o quê?" Parei, surpresa pela pergunta. O que guardávamos lá? Não eram objetos. Não eram lembranças tangíveis. Tipo hesitei, procurando as palavras. Tipo a cor do céu no entardecer. O som da risada quando a gente acha que ninguém está ouvindo. A sensação de que mesmo quando tudo parece ruim, tem um lugar seguro para onde a gente pode voltar. A menina não entendeu. Não importava. Um dia talvez ela também tivesse sua própria casa no IP. Anos depois, quando os filhos já tinham suas próprias vidas e eu me preparava para vender a casa, grande demais para uma pessoa só, recebi uma visita inesperada. Era ele. Não o reconheci de imediato. O tempo havia suavizado seus traços, apaziguado seus gestos. Estava mais magro, o cabelo mais grisalho, as mãos menos seguras. "Eu ouvi dizer que você ia embora", disse, parando à distância, como se temesse se aproximar demais. Não respondi logo. Olhei para a casa no IP ainda lá, ainda resistindo. "Sim", falei finalmente. "É hora." Ele assentiu, como se entendesse algo que eu mesma ainda não havia compreendido. "Você está bem?" Era uma pergunta simples, mas carregada de tudo que não foi dito. De tudo que não poderia mais ser dito. "Estou", respondi, e era verdade. "E você?" Ele sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. "Também." Ficamos em silêncio por um momento, dois estranhos que um dia se conheceram demais. Então ele olhou para cima, para a casa na árvore. "Ainda está de pé." Sempre esteve. Ele não perguntou se poderia subir. Não havia mais permissão a ser dada, nem portas a serem fechadas. Subiu sozinho devagar, como se temesse que as tábuas se quebrassem sob seu peso. Eu observei, sem pressa, sem expectativa. Quando desceu, seus olhos estavam úmidos, mas ele não chorou. "Obrigado", disse, e eu soube que não era por nada que eu havia feito, mas por algo que a vida finalmente havia consertado. Ele se despediu sem tocar em mim, sem prometer nada. E eu o deixei ir, porque algumas histórias não precisam de finais. Elas apenas precisam de paz. Na manhã em que o caminhão de mudanças chegou, subi até a casa no IP pela última vez. Não levei nada. Não tirei fotos. Apenas respirei fundo, como sempre fiz, e olhei o céu. Lá embaixo, a menina da casa ao lado acenava para mim, impaciente. "Você vai embora?" gritou. "Vou", respondi. "E a casa na árvore?" Sorri. "Ela fica. Para quem precisar." E desci sabendo que, torta ou não, ela continuaria de pé. Assim como eu.